Você sabe o que significa movimento retardado? Ou alguma vez já se perguntou o que diabo significa 1 metro por segundo ao quadrado? Muito bem, se você já se perguntou, já topou com essa dúvida alguma vez na vida, esse é o lugar certo. Roda a vinheta, Chuchu! Muito bem, pequenos gafanhotos, mancebos e mancebas do meu coração. Eu sou o Tenente Victor Rocha, o seu professor de física, e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre movimento uniformemente variado. Pessoal, hoje a aula é de movimento uniformemente variado. Para os íntimos, MOVE. Pessoal, o que significa o MOVE? O MOVE tem algumas características. Vamos fazer uma retrospectiva aqui falando do MU. Afinal, foi o último movimento que a gente estudou nesse nosso percurso, certinho? O MU, para quem não se lembra, é um movimento uniforme. O que significa isso? Significa que ele tem uma velocidade constante. E o fato de ser movimento, é claro, a posição desse móvel, a posição de algum móvel, algum objeto que esteja em movimento uniforme, ela varia no decorrer do tempo. No movimento uniformemente variado não seria diferente. Então vem comigo, pequeno gafanhoto, e olha aqui na tela. Movimento uniformemente variado, pessoal, para os íntimos, MOVE. Então anota aí, ó. Movimento uniformemente variado. Para os íntimos, MOVE, ok? Tranquilo, pessoal? Olha só a palavrinha, pessoal. Olha aqui, vamos destacar algumas palavras. Já começa o estudo aqui, ó. Uniformemente. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ficou muito em cima. Uniformemente variado. Pessoal, alguma coisa nesse movimento varia uniformemente. O que será? Alguma coisa varia, olha só, de maneira uniforme, ok? Alguma coisa nesse movimento varia. O fato de ser movimento, pessoal, vocês lembram? Tudo que está em movimento tem uma grandeza atrelada a si. Tem uma grandeza chamada velocidade. Era assim no MU, era assim também no MOVE. Velocidade. A diferença do MU e do MOVE está justamente nessa grandeza, olha só, justamente nessa grandeza. Se você observar o MU e o MOVE, as diferenças deles começam por aqui, ó. A velocidade no MU, ela é constante, olha só. Então a velocidade lá no MU, ela é constante, enquanto no MOVE, ela é variável. Então olha só, a diferença dos dois movimentos. A velocidade, ela é constante lá no MU. E aqui no MOVE, essa velocidade, ela é o quê? Variável. Então no MOVE, a velocidade é variável. E é justamente essa velocidade que varia de maneira uniforme. Essa palavra uniformemente aqui no MOVE, pessoal, significa que essa velocidade ela é variável, porém ela varia de maneira linear. Então põe entre parênteses aí, ó. Ela varia de maneira linear, ou seja, ela varia linearmente. Tranquilo? O fato dessa velocidade ser variável, existe nesse movimento uma nova grandeza que a gente não estudou antes, pessoal. O fato da velocidade ser variável, nós vamos passar a ter a ideia agora de aceleração. Então, olha só, a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade. Olha só que legal. A aceleração, pessoal, você pode puxar aí, ó. O A é chamado de
aceleração. Essa aceleração, pessoal, aqui no move, é uma característica desse movimento. O move, a principal característica dele é a existência, é a presença da aceleração. Então, as características desse movimento, ó, as características desse movimento, ó, do move, são essas daqui, ó. A primeira delas é uma aceleração constante. O que significa isso? Isso daqui é sinônimo disso aqui, ó. A velocidade variar linearmente significa que a aceleração ela é constante. Vou explicar aqui através de um exemplo, pessoal. Olha só. Quando eu falava de uma velocidade igual a 2 metros por segundo, isso daqui era sinônimo de falar assim, ó. A cada segundo, cada 1 segundo, né? Cada 1 segundo, a posição varia de 2 metros. Uma velocidade de 2 metros por segundo, se essa velocidade for, é claro, constante, se ela for uma velocidade constante, significa que a cada segundo a posição vai variar de 2 metros. Olha lá, uma velocidade de 2 metros por segundo significa dizer que a cada segundo que passa, meu móvel desloca 2 metros. Ele anda 2 metros, seja para frente ou para trás, não quero saber. Uma velocidade de 2 metros por segundo significa dizer que a cada segundo o móvel deslocou 2 metros. Isso aqui é uma velocidade de 2 metros por segundo. Agora, pessoal, vamos entender a ideia de aceleração. E a aceleração, Vitor? A aceleração é a variação da velocidade. A formulinha da aceleração, para quem não se lembra, é justamente isso aqui, ó. ΔV sobre ΔT. Vocês lembram que velocidade era a variação do espaço pelo tempo? Não era nada. Tanto é que velocidade era ΔS sobre ΔT. Fazendo uma analogia com a aceleração, olha só. Velocidade não é a variação do espaço pelo tempo ou em função do tempo? Compara essa frase com essa daqui, ó. A variação da velocidade em função do tempo. Até esqueci de colocar aqui, né? Se quiser completar, ó. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Olha lá. Compara as duas frases. Se a velocidade é a variação do espaço pelo tempo, ela é ΔS sobre ΔT, a aceleração, que é a variação da velocidade pelo tempo, ela vai ser um ΔV sobre um ΔT. E lembrando, pessoal, que esse delta aqui, ó, nada mais é do que um final menos inicial. Aqui eu vou ter velocidade final e velocidade inicial, viu, pessoal? Por quê? Porque eu estou falando de um delta e de uma velocidade que varia. Lá no mu, o V era igual a V0, então você não precisava fazer essa diferenciação, porque sua velocidade ela era constante. Então podia chamar tudo de V. A velocidade inicial era igual a final e
estamos conversados, vamos chamar tudo de V. Aqui no Move não, aqui no Move eu tenho velocidade final e tenho velocidade inicial. Afinal ela não varia, ela não varia por conta da aceleração. E a aceleração, pessoal, nada mais é do que isso daqui. Isso daqui nos leva a pensar o seguinte, ó. Qual que é a unidade da aceleração, da grandeza aceleração? Qual que é a unidade dela? A unidade da grandeza aceleração, se você for pensar, ó, eu vou dividir velocidade por tempo. A unidade de velocidade no SI costuma ser o metro por segundo, né? No S costuma não, é. E a de tempo é segundo. Quando você divide metro por segundo por segundo, você obtém isso daqui, ó. O metro por segundo ao quadrado. É o segundo que está ao quadrado. Essa unidade aqui, ó, é a unidade de aceleração no SI. Se você assistiu às aulinhas anteriores, você sabe o que significa no SI. Certinho? Você sabe o que significa no SI, é o Sistema Internacional. O padrão de velocidade da unidade de velocidade nos exercícios é esse. Então, se o cara... Então, se o cara te pedir a unidade, a aceleração se o cara te pedir a aceleração no SI, você vai ter que responder em metros por segundo ao quadrado. O metro por segundo ao quadrado significa justamente isso daqui, ó, pessoal. Metro por segundo por segundo. E agora vamos voltar ao exemplo que eu estava dando. A gente falou de uma velocidade de 2 metros por segundo. O que significa dizer uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Isso daqui é a mesma coisa que 2 metros por segundo por segundo. Significa dizer que a cada segundo a velocidade varia de 2 metros por segundo. Olha só que interessante, pessoal. Isso daqui é muito legal. Se para a velocidade de 2 metros por segundo, olha lá. Se para uma velocidade de 2 metros por segundo, é o mesmo que eu dizer que a cada segundo a posição varia de 2 metros. Uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, que é o mesmo que dizer 2 metros por segundo, a cada segundo, significa que a cada segundo a velocidade varia de 2 metros por segundo. Então olha aqui no fundo dos meus olhos vermelhos. Quando eu falo em aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a velocidade vai variar 2 metros por segundo. Ou seja, eu estou a 10 metros por segundo, a favor do referencial, estou a 10 metros por segundo. O que acontece? Passou um segundo, eu vou para 12, passou outro segundo, eu vou para 14. 14 o quê? Metros por segundo. A minha velocidade está aumentando. Mas eu posso também diminuir essa velocidade? Posso. Ela vai estar variando do mesmo jeito. Então vamos supor que agora eu estou freando. Eu estava lá a 10 metros por segundo. Passou um segundo, eu fui para 8 metros por segundo. Passou um segundo, eu fui para 6 metros por segundo. Olha só que legal isso daqui, ó. Imagina um carrinho, ó, pessoal. Imagina um carrinho aqui, ó. Imagina um carrinho aqui, ó. Com uma velocidade de 10 metros por segundo. Quando ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é ele estar
variando essa velocidade dessa forma aqui, ó. Um segundo depois ele foi para 12. Olha lá, ó. Um segundo depois ele foi para 12 metros por segundo. A velocidade dele está variando. Um segundo depois ele foi para 14 metros por segundo. Ó, o mesmo carrinho foi para 14 metros por segundo. E assim sucessivamente. A outra possibilidade é ele também variar essa velocidade, só que agora para baixo. Para baixo. Ele estava a 10, ele agora vai para 8 metros por segundo. Ele foi para 8 metros por segundo. Um segundo depois, ele foi para 6 metros por segundo. E assim sucessivamente. Certinho, pessoal? Em ambas as situações, eu estou falando de uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo, olha só, daqui para cá, ó, passou 1 segundo, ó. Daqui para cá eu tenho o quê? Um ΔT de 1 segundo, ó. 1 segundo, 1 segundo. Do 12 para o 14 passou 1 segundo, ó. 1 segundo. Do 8 para o 6 passou 1 segundo. Esse movimento aqui de cima, ó. Esse movimento aqui em cima, ó. Esse camarada está acelerando, ok? Ele está aumentando a velocidade. O que está acontecendo aqui, ó? O módulo da velocidade está aumentando, vocês concordam? Esse movimento eu chamo ele de acelerado. Tranquilo? E esse movimento aqui, eu chamo ele de retardado. Mas nós vamos entender esse daqui. É só para eu ir te passando a ideia de aceleração, viu, pessoal? Não significa que o cara tá freando, ele não tá acelerando. Tá acelerando. O fato dele estar acelerando significa que ele tem aceleração. A velocidade aumentando ou diminuindo, ele tem aceleração, porque a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade pelo tempo. Então, voltando aqui para as características do move, olha lá, ó. A primeira é uma aceleração constante. E a segunda, velho, é uma aceleração diferente de zero. Porque o que acontece? Põe uma observação aí, ó. O que acontece quando essa aceleração é zero? Uma aceleração ser igual a zero significa dizer que eu tenho um ΔV, uma variação da velocidade igual a zero. Ou seja, você não variou a velocidade. Se o ΔV é zero, significa que essa velocidade ela é constante. Uma velocidade constante é sinônimo, não é de move. É mu, pessoal, é outro movimento. É um movimento antes desse. Quando a aceleração é zero, eu tenho mu. Quando a aceleração é diferente de zero e é uma aceleração constante, ou seja, sempre ela vai ter o mesmo valor. Sempre é o mesmo valor para a aceleração. Uma aceleração constante significa que durante todo o movimento, a aceleração vai ter aquele mesmo valor. Ou seja, a aceleração constante significa uma velocidade variando linearmente. Tranquilo isso daí, pessoal? Parece bicho de 7 cabeças, mas não é. É muito simples, é muito simples. E agora vamos entender um pouco mais sobre a classificação dos movimentos. Vamos lá, pessoal? Vamos entender um pouquinho melhor isso daqui. Então coloca aí, 2. Classificação dos movimentos uniformemente variado, tá? Dos moves. Pessoal, como que se classificam os moves aqui, ó? O move, ele tem algumas subdivisões. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui um eixo qualquer e eu tenho aqui um carrinho.
Lembrando, sempre é o carrinho, né, galera? Sempre é o carrinho. Tem aqui um móvel andando nesse eixo. E ele está, pessoal, a favor do meu referencial. Ou seja, a velocidade está apontando nesse sentido, ó. Vetor velocidade está apontando nesse sentido. Para quem não sabe, a aceleração também é uma grandeza vetorial. A aceleração também é uma grandeza vetorial. O que acontece quando a velocidade e a aceleração apontam para o mesmo sentido? Quando a velocidade e a aceleração estão apontando para o mesmo sentido, significa dizer que esse cara anda cada vez mais rápido. A aceleração ajuda a velocidade. Então, quando a aceleração e a velocidade estão apontando no mesmo sentido, o módulo da velocidade, então olha só, pessoal, o módulo da velocidade, ele aumenta com o passar do tempo. Isso serve tanto para uma situação dessa como uma situação que eu vou mostrar a seguir. Então, o módulo da velocidade, ele aumenta. O que é isso, o módulo, pessoal? O módulo nada mais é do que o valor numérico, tá bom? O módulo nada mais é do que o valor numérico, ou seja, eu não vou me preocupar com o sinal, valor numérico. O valor numérico da velocidade, ele aumenta, certinho? Nesse outro exemplo aqui, eu também vou ter um carrinho andando sobre o eixo X, porém agora ele vai andar para o outro lado, olha só. Agora eu vou ter a minha velocidade e a minha aceleração, eu também vou botar ela para o lado de lá, ó. Aqui é o meu vetor aceleração. De novo, a aceleração e a velocidade apontam para o mesmo sentido. Se a aceleração e a velocidade apontam para o mesmo sentido, pessoal, vou colocar aqui, ó. Melhor. Isso daqui, ó, pessoal, isso daqui significa que o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Aumenta com o passar do tempo. Então esse cara fica cada vez mais rápido, olha só, ó. Põe assim, ó, mais veloz, ok? Vitor, não estou entendendo mais nada. Tenente, esse cara aqui, ó, ele não tá freando? Não, pequeno gafanhoto. Esse cara, ele tá, ó, ficando cada vez mais rápido. Por quê? Porque quando a aceleração e a velocidade apontam no mesmo sentido, eu dou o nome de movimento acelerado. Então, olha só, o nome desses dois movimentos aqui, ó, você vai colocar assim, ó. Esse tipo de movimento é o movimento acelerado, olha só. Esse movimento é o movimento acelerado. Percebam que a diferença do de cima para o de baixo, pessoal, lá em conceitos iniciais, é que o de cima é um movimento que progressivo. Isso, pessoal, é muito importante. Porque o cara está a favor do referencial. A velocidade desse cara, ó, tanto a velocidade e a aceleração são positivos. Ok? Tanto a aceleração quanto a velocidade são positivos. Aqui no de baixo é um movimento que retrogrado. Por quê? O cara está contra o referencial. O cara está indo contra o referencial. Aqui tanto a aceleração quanto a velocidade tem sinais negativos. Vitor, mas por que o de baixo é acelerado? Pessoal, o fato de ser acelerado é sinônimo. Isso daqui, ó, é sinônimo de dizer que velocidade e aceleração
tem o mesmo sinal. Toda vez que a aceleração e a velocidade tiverem o mesmo sinal, eu estou falando de um movimento que acelerado, pessoal. Acelerado significa que velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Ou seja, o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Esse cara fica cada vez mais veloz. Apesar dele ir aqui no de baixo contra o referencial, seu movimento retrógrado, esse movimento é um movimento retrógrado acelerado, porque a velocidade dele aumenta com o passar do tempo, o módulo, né? Agora eu tenho outro tipo de movimento, que é esse movimento aqui, ó, pessoal. Vou andar aqui, ó, de novo no eixo X. Vou andar de novo no eixo X, graduado em metros. Tá aqui o meu carrinho. Sem falar de aceleração por enquanto. O fato de eu ter a velocidade apontando no mesmo sentido do meu referencial, esse movimento que eu fiz agora é ou não é um movimento progressivo? Porque ele está a favor do referencial. Então aqui, ó, eu já sei que é um movimento progressivo. O que acontece, pessoal, quando a minha aceleração, ao invés de estar apontando no mesmo sentido da velocidade, ela começa a apontar para o outro lado aqui, ó. Ela aponta aqui, ó, para o outro lado. Ó a minha aceleração para onde está. Quando eu tenho uma situação dessas, onde a minha aceleração aponta para o outro lado, para o lado contrário do meu movimento, da minha velocidade, esse movimento aqui, ó, ele não é um movimento acelerado. Ele é um outro tipo de movimento. Apesar dele ser progressivo, ele é um movimento retardado, assim como o outro que eu vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar já, ó. A outra situação do movimento retardado é essa aqui, ó. Eu tenho lá um carrinho. Sempre o carrinho. Agora ele vai andar para o outro lado. Velocidade. E a aceleração. Apontando para o lado contrário. Vejam que esse movimento aqui, ó, é um movimento retrógrado. Esse movimento de baixo que eu desenhei, ele é um movimento retrógrado. Por que ele é retrógrado, Victor? Porque eu estou apontando a minha velocidade contrária ao meu referencial. Ele está indo contra o referencial. O fato de ir contra o referencial é um movimento retrógrado. Porém, esses dois casos aqui, ó, esses dois exemplos, eles caracterizam um movimento uniforme que eu chamo de movimento retardado, pessoal. Olha só, esse aqui é um movimento retardado. Por quê, Victor? Movimento retardado. É como se a aceleração ela não ajudasse a velocidade, ela dificulta. Como ela dificulta, o módulo da velocidade, olha só, o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Com o passar do tempo, ele diminui. Olha lá. Isso aqui significa dizer que ele fica cada vez mais lento. Entenderam isso, pessoal? Ele fica cada vez mais lento. O móvel, quando ele está em movimento retardado, o módulo da velocidade diminui. Como o módulo da velocidade diminui, esse cara fica cada vez mais lento. Ele vai parando, vai freando
ok? O movimento retardado é o mesmo que falar que o cara está freando, ok? Se ele está freando é porque a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes. Pessoal, negativo não, diferentes. Vocês têm que aprender isso daqui, porque isso daqui é cheio de cair em prova. Então, o que acontece? Quando a aceleração e a velocidade têm sinais diferentes, olha lá, ó, a velocidade aqui é negativa e a aceleração é positiva, tá no mesmo sentido do meu referencial. Aqui a velocidade é positiva e a aceleração é que é negativa. Quando eles têm sinais diferentes, a velocidade e a aceleração, esse cara ele está freando. O movimento retardado, pessoal, é o mesmo que falar que o cara está freando. Olha que doideira, ok? Ele está diminuindo a velocidade. O módulo da velocidade, né? O módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Tranquilo isso daí, pessoal? Muito fácil, né? Classificação dos movimentos é melzinho na chupeta. Beleza, Vitor, entendi. Tudo isso aí que você falou. Agora a gente vai falar, pessoal, no item 3, das equações do MOVE. Meu Deus. Equações já me assustou. Calma, pequeno gafanhoto. Galera, quando eu falo de mu, eu só tenho uma fórmula, só sorvete. Aqui no MOVE eu vou ter 3 formulinhas. 3 fórmulas, não são difíceis. E vou dizer uma coisa. Para com essa história de falar que as coisas são difíceis, porque quando você bota na cabeça que são difíceis, você já cria uma barreira para aquilo, e aquilo já fica muito mais difícil do que realmente é. Então, para de pensar que as coisas são difíceis, porque não são difíceis, é você que põe essa barreira. Então, começa a olhar a física com outra ótica, fala, poxa, eu tenho dificuldade nisso, mas isso aqui não é difícil, porque tem gente que aprende, eu vou aprender. Você já cria um desbloqueio para poder fazer os exercícios de uma maneira mais tranquila, tá bom? E olha só, fórmulas, você só aprende elas de fato utilizando elas. Fórmula é receita de bolo, pessoal. Quando você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 10 vezes, você não vai mais precisar recorrer à receita. Quando você faz o mesmo bolo 40 vezes, você já decora qual que é a receita desse bolo. Assim é a física. Se você sabe qual que é a fórmula, a primeira vez você não sabe, aliás, qual é a fórmula, e utiliza a primeira, né? Utiliza a segunda, utiliza a terceira e vai observando a fórmula, vai vendo qual que é a receita. Meu irmão, quando você faz o 40º exercício, o 20º exercício, você não precisa mais recorrer à fórmula, porque você já usou ela tantas vezes. E aqui a ideia não é que você decore a fórmula, porque na hora da prova não basta saber a fórmula, basta você utilizar, você tem que saber como utilizar essa fórmula. Aqui no canal eu não quero que você decore, porque decorar qualquer um decora, pessoal, até papagaio decora. Aqui o bizu é você aprender a utilizar a fórmula. Então vem comigo. Quais são as equações do MOVE? Pessoal, a princípio nós temos 3 equações. A primeira delas é essa daqui, ó. É essa daqui, ó. É a chamada de equação horária da posição. Olha lá, ó, pessoal. Meu Deus do céu. Até aqui, pessoal, até aqui é igual a fórmula do mu. É só sorvete. Só que lá a gente não tinha esse V0 aqui, ó. Concorda? Porque lá era velocidade constante. Então a gente não precisava diferenciar. Como aqui a velocidade varia, a gente tem que colocar V e V0. Tá bom? Então vamos lá, ó. V0 vezes t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Não vou te falar de onde que vem essa fórmula. Eu só quero que você entenda ela como sendo a equação horária da posição. Olha só que legal, pessoal. Toda vez que você vê horária na física, toda vez que você observar horária na física, pessoal, eu quero que você pense o seguinte: em tempo, ok?
equação horária vai te fornecer, nesse caso, a posição do móvel em função do tempo. Dibas isso daí, pessoal? Fácil demais, né? A outra formulinha é muito parecida com essa. É muito parecida com essa. 3.2 é a famosa vi vovó atrás do toco. Galera, essa formulinha também é uma equação horária, porém ela te fornece o quê? A velocidade em função do tempo. Olha lá, o cara te fornece a velocidade em função do tempo. Aqui em cima o cara te fornece a posição em função de quem? Do tempo, pessoal. Olha lá, ó. Por isso aqui em cima é a equação horária da posição. Adivinha como é o nome dessa de baixo? Muito bem. Equação horária da velocidade. Velocidade. Então aqui, dependendo da situação, pessoal, eu vou usar ou de cima ou de baixo, beleza? De novo, equação horária, tem que lembrar do quê? Tempo. Toda equação horária tem tempo. E aqui, como ela é a equação horária da velocidade, ela te fornece a velocidade do móvel em função desse tempo. Para quem quiser um macetinho, pessoal, vocês podem chamar de cima aqui, ó, formulinha do sorvetão. Quiser um mnemônico, né? Sorvetão. Eu costumo chamar ela de só sorvete, até aqui é só sorvete, né? Depois vem AT quadrado sobre 2. Eu costumo falar que é meio de aracheca ao quadrado. Embaixo, pode colocar assim, ó. Vi vovó atrás do toco. Ou vi você atrás do toco, vi você atrás do tronco. Tem gente que gosta de fazer umas gracinhas aí, né? Com os mnemônicos. Aí já não é comigo, beleza? Vi vovó atrás do toco. Tá aí um macetinho, um mnemônicozinho para você aprender, pessoal. Tá ok? E por último, nós temos aqui, ó, a equação de Torricelli. Qual que é a característica da equação de Torricelli? Diferente das outras, ela não é uma equação horária, ou seja, ela não depende do tempo. Isso é muito bom, pessoal. Agora, quando eu vou usar uma, quando eu vou usar a outra? Eis o pulo do gato. Chuchu, bota aí um pulo do gato. O pulo do gato, pessoal, é que a física, ela te dá, nos exercícios, um quebra-cabeça. E aí, de acordo com o quebra-cabeça, você vai escolher qual a sua fórmula para você resolver aquele quebra-cabeça. E aqui no Torricelli, como que é a formulinha? V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é o deslocamento. Essa equação é a equação de Torricelli, pessoal. Então, é uma equação muito utilizada para resolver os exercícios quando você não precisa do tempo. Equação de Torricelli. Tranquilo, pessoal? Equação de Torricelli. Eu gosto de falar um mnemônico assim, ó. Vovô, vovó, mais 2 amigos deltados no sofá. Por que deltados, Vitor? Ah, porque tem um delta lá, ó, deltados. Em vez de ser deitados, é deltados. Ficou ruim de interpretar isso daqui, ó. Vou escrever melhor, ó. Deltados no sofá, beleza? Olha lá, 2 amigos deltados no sofá. Dibas, pessoal.
Tá aí, ó, pessoal, muito fácil, as três únicas equações do Move. Sorvetão, viva a avó atrás do toco, aqui em Goiás o pessoal fala Vila venceu o Atlético, você usa o que você quiser. Eu preciso que você anote essas fórmulas, pequeno gafanhoto, em algum lugar. Se você tiver dificuldade de memorizar elas, olha para elas todo dia de manhã, todo dia na hora do almoço, todo dia na hora da janta. Cara, em uma semana você vai decorar essas três fórmulas. Eu duvido. Se você fizer isso durante 7 dias, de manhã você acorda, você olha essa fórmula. Na hora do almoço, comeu, olha essas fórmulas. E antes de dormir, olha essas fórmulas, meu amigo. Não precisa de 7 dias para você decorar isso daí. Só que aqui eu repito, o intuito não é você decorar. Aqui o intuito é você aprender a utilizar essas fórmulas. Você tem que aprender a utilizá-las, tranquilo? Se você souber como utilizá-las, para mim tá de bom tamanho. Eu agradeço você que ficou aqui até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá seu like, tá? Compartilha, porque mais pessoas, assim como você, precisam desse conteúdo ou pode estar precisando Brasil afora. Não sei qual é o alcance disso daqui. Então compartilha, coisa boa a gente compartilha, coisa ruim a gente deixa para trás. Leva informação, ajuda a colocar coisa boa na cabeça de gente que está precisando mudar de vida, tranquilo? Um beijo no coração de vocês, até mais, fui!